Cara, existe um jogador que toda vez que ele pisa no gramado, alguém paga o preço. Não importa o estádio, o país, o adversário, sempre que o jogo cresce, esse brasileiro cresce junto. Times humilhados na La Liga, recordes quebrados na Champions, finais decididas. Alguns jogadores são bons contra times pequenos, mas tem jogadores que guardam o melhor do seu futebol para jogos grandes e decisivos. E é claro que a gente tá falando dele, Rafinha. O jogador que transformou os gigantes europeus em vítimas comuns. Como se ele estivesse jogando aqui na pelada do bairro, cara. Real Madrid, Bayern de Munique, Benfica. Esse vídeo eu vou explorar que todos esses jogos grandes dele não é por acaso, não é aleatório. É um padrão. Nesse vídeo eu quero te mostrar que na verdade o jogo do Rafinha, o estilo de jogo dele e como faz anos, muitos anos que o Rafinha tem essa característica que você nem percebeu. Vamos entender quem o Rafinha mais machuca no futebol e por quê. Segura na minha mão, assiste até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Bora nessa. Cara, o Rafinha transformou o El Clássico quase num churrasco de família, pô. Algo que ele conhece intimamente. Cara, um dos primeiros grandes jogos da temporada 24-25 da última temporada. Para começar a temporada com chave de ouro, nós tivemos um El Clássico. Muitos acreditavam que o Barcelona teria uma longa noite pela frente contra o Real Madrid. Mas o que aconteceu foi totalmente oposto. Vitória por 4-0 e o quarto gol foi dele, do Rafinha. O Rafinha na escalação do jogo estava como ponta esquerda, mas cara, na verdade ele estava muito além dessa posição. Ele flutuava pelo meio, pelas pontas, aproveitava os espaços. Quem vê que ele fez apenas um gol na partida pensa que foi uma atuação normal, mas cara, foi uma atuação de gala do Rafinha. E os dados do jogo mostram isso com clareza, cara. Sabe aquelas mapas de calor dos jogadores que mostra quanto eles correram na partida, por onde mais eles atacaram? Cara, o do Rafinha é surreal. Mostra que ele teve uma aceleração absurda e constante durante todo o jogo, atingiu picos de velocidade altíssimos e todo esse comportamento dele foi essencial para desmontar a escalação tática do Real Madrid naquele jogo. O que muita gente pensa é que foi apenas um caso isolado, mas não. Meses depois, na final da Supercopa da Espanha, o roteiro se repetiu, só que dessa vez de uma forma um pouquinho mais cruel. Desde o primeiro minuto do jogo, o jogo tava intenso, cara. O Real levava perigo com o Mbappé, mas toda vez que o Rafinha tocava na bola, a defesa merengue entrava em pânico, em estado de choque. Ele vai lá e simplesmente marca 2 gols e 1 assistência. E lidera essa vitória por 5-2 no Real Madrid. Cara, sabe aqueles placar no estádio que quando acaba o jogo, o placar lá informa o resultado do jogo? O placar do estádio dizia 5-2 para o Barcelona, mas na verdade aquele placar deveria estar dizendo Rafinha destruiu o Real Madrid. Não foi um simples 5-2 não. E ainda tem mais, cara. Na La Liga, no clássico disputado no Camp Nou, o Barcelona vivia uma situação dramática. Mbappé marcou 2 gols rapidamente. O estádio, cara, o Camp Nou tava em choque, tava aquele silêncio ensurdecedor. Mas do nada, o Barça reagiu e empatou o jogo. 2 gols do Rafinha ainda no primeiro tempo. Um empate absurdo em menos de 45 minutos. E o Barça virou com 2 gols dele. Uma virada simplesmente inacreditável. O Real até tentou reagir, mas já era tarde. Mais uma vez, o Rafinha contra o Real Madrid não joga apenas bem. Ele muda a história do jogo. E não é só o Real Madrid não, cara. Vem comigo. Se o Real Madrid aprendeu a temer o Rafinha, o Bayern de Munique viveu algo, cara, ainda mais simbólico. Outubro de 2024, fase de grupos da Champions. Um confronto carregado de trauma para o Barcelona. O Bayern não era apenas um adversário, era quase um fantasma, cara. Após anos de eliminações, de goleadas, de humilhações, toda aquela memória ainda estava quente para todos os torcedores do Barça. Quem não lembra daquele 8-2 que o Bayern meteu no Barça, cara? Aquilo ali foi uma das partidas mais humilhantes que eu já vi. Mas naquela noite, Barcelona e Bayern de Munique tinha algo diferente desde o primeiro minuto do jogo. Rafinha, vestindo a braçadeira de capitão, precisou de menos de 1 minuto para marcar o gol. O gol foi um choque total em todo mundo que estava assistindo. O Bayern respondeu rápido. Harry Kane foi lá e fez o que ele sabe mais fazer, né? Que é gol. Foi lá e empatou o jogo. O jogo estava aberto agora. Mas Rafinha, é claro que não deixou a noite escapar. Ainda no primeiro tempo, fez um gol frio, clássico, técnico. Um gol de um jogador que entende o momento do jogo. No segundo tempo, aí sim que veio a pitada final. Contra-ataque rápido, defesa totalmente desorganizada e o Rafinha foi lá e completou seu hat-trick. 3 gols, atuação totalmente dominante e o placar final mostrava 4-1 para o Barcelona. Mas o impacto dessa partida não foi apenas o resultado do jogo. O Barcelona havia
como é que eu digo isso? Exorcizado um trauma, cara. É quase como se ele estivesse num episódio de Sobrenatural e tivesse que exorcizar esse trauma do Bayern. E o rosto dessa vitória não foi, sei lá, o Dean Winchester. Foi ele, Rafinha. Ele marcou de todas as formas possíveis: corrida em profundidade, finalização colocada, ataque em transição rápida. Mais do que apenas um ponta na escalação, ele foi o coração daquela equipe naquele jogo. Mas agora eu quero falar pra você de um gigante português que o Rafinha tem um histórico meio absurdo. Eu acho que tu já sabe qual é. Se tu já sabe qual é esse gigante de Portugal que o Rafinha gosta de destruir, comenta aí antes de você saber. Se você souber, aí acaba a graça. Vamos falar da Premier League e de um padrão que ele tem, que tá bem claro. Vem. Cara, eu acho que uma das principais estratégias que o Rafinha tá usando nesses últimos jogos é que ele coloca um fone de ouvido, abre um canal, que é esse aqui que você tá vendo, deixa o like e se inscreve. Isso motiva muito ele pra jogar os jogos. Cara, não, na moral, essa foi boa, pô. Merece seu like. Por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal que não custa nada. E aproveita essa estratégia que o Rafinha faz. Se ele faz e dá certo, você fazendo vai dar certo também. Então, bora voltar pro vídeo. Cara, a relação do Rafinha com o Benfica vem de longe. Ainda em Portugal ele já causava muitos problemas, mas foi vestindo a camisa do Barcelona que essa história levou contornos meio cruéis. Vamos lá, oitavas de finais e ele vai lá e volta a decidir. No jogo de ida, mesmo com o Barça jogando com um a menos, ele foi lá e marcou o gol da vitória fora de casa. Não foi só a habilidade dele que entrou em campo, eu acho que foi uma entrega, o coração dele entrou nesse jogo, cara. No jogo de volta, fechou o confronto com 2 gols e 1 assistência. Benfica eliminado, de novo. Mas todo esse padrão, cara, do Rafinha não nasceu na Espanha. Na Premier League, vestindo a camisa do Leeds United, o Rafinha já mostrava esse mesmo instinto. Contra o Everton, um dos times mais tradicionais da Premier League, ele sempre marcava gols decisivos em várias temporadas, cara. Gols de fora da área, finalizações precisas, sempre em momentos cruciais, cara. Não era apenas aquele gol de decoração pra você colocar, sei lá, no mural da sua casa. Eram gols que mudavam o resultado dos jogos. Antes disso tudo, em Portugal, existia um adversário que sofreu mais que todo mundo junto. Não é um dos maiores, mas eu tenho que falar isso pra vocês, que é o Portimonense. Cara, em pouquíssimos jogos o Rafinha marcou 7 gols contra eles, atuando pelo Vitória de Guimarães e pelo Sport. Repetiu o mesmo roteiro, cara. Arrancadas, finalizações certeiras, qualquer defesa que dava espaço, ele ia lá e aproveitava. Até mesmo na França, quando ele jogava no Rennes, ele fez as suas vítimas recorrentes. Um exemplo disso é o Saint-Étienne, que ele fez gol, participou diretamente e mudou várias histórias desse jogo. O contexto muda, o país muda, mas o resultado é sempre o mesmo. O Rafinha parece que escolhe um time, parece que escolhe algum time clássico, algum time tradicional, algum time grande pra ir lá e destruir. Mas que nem muita gente vem comentando e falando, não é sorte, não é por acaso, tem motivo sim. Cara, o Rafinha ele não é um jogador comum, todo mundo já deu pra perceber isso. Ele não depende apenas do seu talento, da sua habilidade. Como, por exemplo, eu consigo pensar no exemplo do Jadon Sancho, que o Sancho tem muita habilidade, ele tem um dom, cara. Dá pra ver que ele tem um dom do futebol, mas ele não sabe aproveitar isso. Ele é um jogador apenas que vive do seu dom. O Rafinha não, cara. Ele joga baseado em leitura de jogo, intensidade e principalmente entender o momento e a situação do jogo. Ele sabe onde e quando aparecer quando o jogo pesa. Por isso que os seus melhores números, seus melhores resultados não vêm contra time pequeno, contra time frágil, não. Eles surgem nos maiores palcos do futebol, contra o Real Madrid, contra o Bayern de Munique, contra o Benfica. Todos esses levaram a lição do Rafinha do mesmo jeito. O Rafinha não é aquele jogador que precisa dominar a posse de bola o jogo todo pra ir bem, não. Ele precisa de um espaço, de um segundo, uma brecha. E quando ela surge, sempre alguém sofre. No futebol, dizem que os grandes jogadores aparecem nos grandes jogos. O Rafinha, cara, não apenas aparece nos grandes jogos, ele castiga os grandes jogos. Cara, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Rafinha é subestimado, superestimado? Eu trouxe vários dados pra você mostrando que não é apenas no Barcelona que ele começou a jogar muito e destruir contra time grande, não. Ele tem esse clássico, essa história por trás de castigar times tradicionais e grandes. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí, só pra avisar que essa camisa aqui do Sporting foi um dos inscritos do canal que comentou. Então eu coloquei aqui. Se você quer alguma outra camisa, comenta aí. Se você não gostou que é a camisa do Sporting, aí você vai reclamar lá com o inscrito do canal, cara. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.